fala e o Filipinho escuta. Felipe Luiz deixa todos boquiabertos com a nova escalação do Flamengo para a decisão contra a equipe do Corinthians. Vamos repercutir tudo sobre essa decisão de hoje pela semifinal da Copa do Brasil. Tem várias outras informações, bastidores, Flamengo, Vasco, Corinthians e muito mais. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, meu filho. Se inscreve aí. Aciona o sino da notificação, deixa o teu like. Acionou o sino, se inscreveu, deixou o like. Então toca aí, meu parceiro e minha parceira. Tocou então, vem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo. Madrugadão rubro-negro da decisão da Copa do Brasil. Um pouco mais de 33 mil ingressos foram vendidos até o momento para o confronto de hoje entre Flamengo e Corinthians. Uma carga de ingresso baixa para uma decisão, uma semifinal, um jogo às 9h45 no Maracanã. No entanto, é culpa da diretoria que deixou o ingresso absurdamente caro. Dos ingressos disponíveis, o mais barato para o público em geral, que nós somos torcedor, é no mínimo 300 mingau, 300 reais. Tinha que abaixar o preço desse ingresso, porque o Flamengo precisa da torcida nesse momento, principalmente agora com essa mudança de chave. É Felipe Luiz que vai estar à beira do gramado. Aliás, o Felipe Luiz fez um vídeo para as redes sociais do Flamengo convocando a nação rubro-negra, pedindo para que o torcedor compareça ao Maracanã, empurre o Flamengo, que precisa da união de todo mundo. Disse também isso na entrevista coletiva. O Flamengo meio que tentando fazer um apelo para o seu torcedor ir ao Maracanã para apoiar o time, mas tem que ajudar, né? Quer ajuda, mas tem que ajudar também, né? 300 mingau é brabo, né? O mais barato era 180, que era em um setor norte que já está esgotado. Mas beleza, tudo certo. Vamos prosseguir aqui com a nossa pauta. No jogo de hoje, o Flamengo não pode impedir a participação do goleiro Hugo Souza, o Neneca, pela Copa do Brasil. Porém, se o Corinthians não efetuar o pagamento da cláusula de jogo de 500 mil antes da partida, o Flamengo está protegido por um valor adicional em contrato. A outra alternativa seria o Timão, tô lendo aqui, né? O Corinthians adquirir Timão Flamengo. O goleiro, em definitivo, pagando 800 mil euros, mas até o momento não foi comunicado do anseio do clube paulista. E o próprio Marcos Braz, em entrevista ontem, disse que não teria tempo hábil, mesmo se o Corinthians pegasse o dinheiro, depositasse na conta do Flamengo, não teria tempo hábil para fazer todos os trâmites, do Flamengo enviar documento, do Corinthians receber documento, da entrada na CBF, tirar do BID o contrato por empréstimo e virar contrato definitivo. Então, esses trâmites burocráticos não teria tempo hábil para isso acontecer. Então, o Corinthians vai ter que pagar multa, não tem jeito. A única coisa que eu acho absurdo é o Flamengo não poder impedir se o Corinthians não fazer o pagamento. Se não fez o pagamento, não tinha que entrar em campo, porque é o time mais caloteiro do Brasil, o Corinthians. E todo mundo tá vendo isso. Aliás, para você ver o amadorismo da equipe do Corinthians, olha isso aqui. Presidente do Corinthians, Augusto Melo, disse que na última terça-feira, dia 1º, realizaria a compra do goleiro Hugo Souza emprestado pelo Flamengo ao clube paulista. Porém, o dirigente não sabia que o prazo para a compra do jogador só se inicia no dia 10 de outubro. Ou seja, caso queira contar com o Hugo Souza na Copa do Brasil, terá que pagar 500 mil reais ao Flamengo. Então, mesmo que o Flamengo, vamos supor, não, tudo bem, a partir do dia 10 de outubro, mas você quer comprar agora? Compre. Mesmo que o Flamengo quisesse facilitar a vida do Corinthians, né, não teria tempo hábil para isso. E é lógico que o Flamengo não vai facilitar por tudo que o Corinthians está fazendo de vergonha nos bastidores e vai ter que pagar a multa. Se não pagar a multa, não joga contra o Flamengo. Para mim tinha que ser assim, mas não, vai jogar para depois ver o negócio da multa. Tem que pagar antes, mas se não pagar antes, joga do mesmo jeito. Não dá para entender, né, gente? Rapaz, situação curiosa que aconteceu com o ex-técnico do Flamengo, o Tite. Olha aí. Tite, segundo o GE. Globo, sofreu uma tentativa de golpe bancário e a Polícia Federal investiga. Criminosos do Piauí falsificaram documentos do técnico para acessar o aplicativo do FGTS e tentaram usar valores da conta como garantia para o empréstimo.
A fraude foi identificada no momento do saque. Rapaz, que loucura isso, hein? Mas vamos prosseguir. O Flamengo já deu entrada para ser ressarcido pela grave lesão do atacante Pedro. A partir dessa semana, o clube deve receber um pouco mais de 60% do valor dos salários do jogador pelo prazo até a volta aos treinos. A diretoria ainda irá exigir que o restante do percentual, que os primeiros 28 dias após a lesão do Pedro, sejam pagos pela CBF, que não deve hesitar em depositar esse valor desse primeiro salário, desse primeiro mês. Falando em CBF, Copa do Brasil, controvérsia da Copa do Brasil envolvendo Vasco, Corinthians, Atlético, Flamengo, a seleção brasileira, para você ver como é que tá a situação, iria treinar no CT do Corinthians, né? Após essa situação da CBF anunciar a data para o dia 20 do jogo da volta, quando os jogadores da seleção voltarão ao Flamengo, após esse episódio, eles iam treinar no Corinthians, no entanto, desistiram e vão treinar no CT do Palmeiras, para você ver como está escalando essa situação. O Vasco já começa a atacar o Flamengo de forma direta, o que é uma verdadeira vergonha. Tá aqui, ó. Vasco rebate Flamengo sobre a alteração das datas da Copa do Brasil. Aí Flamengo fez críticas às idas de Vasco e Corinthians ao STJD, né? Soltou nota, Flamengo, Marcos Braz comentou na entrevista coletiva e o Vasco soltou a seguinte nota. Na tentativa de justificar o injustificável, nem cita o Flamengo. O rival que se beneficia da alteração da data da partida da semifinal da volta da Copa do Brasil exercita contorcionismo para confundir o público ao distorcer o posicionamento do Vasco em relação à proposta da CBF. O fato é que o Vasco prontamente recusou a alternativa da CBF de alterar o jogo do dia 17 para o dia 20, por ir contra os regulamentos, principalmente por estabelecer de forma injustificada um benefício indevido. Não existe benefício. O Flamengo só vai ter os seus jogadores de direito. Isso não é benefício, isso é justiça. Isso é um absurdo colocar isso como benefício. E o Vasco foi além, em ato de boa-fé, e manifestou-se no sentido de concordar com a eventual antecipação da partida para o dia 16, por se tratar de uma permissão do próprio calendário. Antecipar 24 horas a partida é diferente de mudar todo o calendário do futebol brasileiro para deliberadamente afetar a competitividade e beneficiar uns em detrimento de outros. Boa fé você tem ou não. Vasco da Gama sabe. Cara, que benefício! O jogador é do Flamengo. Ah, mas aí é porque vai ser fora da data FIFA. Meu amigo, isso é justiça. Isso se chama justiça. E outra, concordo com o que o Braz falou. Tô sempre criticando, mas concordo. O Vasco e o Corinthians estão fazendo isso para jogar pressão na arbitragem, porque eles sabem que vão perder. O jogo vai ser mantido no dia 20. Então o árbitro de hoje, que é o senhor Wilton Pereira Sampaio, que apite bem o jogo. Que apite bem o jogo. Não estou dizendo que ele vai deliberadamente ferrar o Flamengo, mas vai entrar pressionado. Ainda bem, posso queimar minha língua, mas no mínimo é um árbitro experiente, é um árbitro FIFA, é um árbitro de Copa do Mundo. Que também não é, é um bom árbitro e vai fazer um jogo sensacional. Não, espero que ele faça. Que o Flamengo abra os olhos com isso. Tá? E outra coisa, que a pressão das bolas lá em Itaquera estejam certinhas. Ao contrário do que foi no jogo lá, né? Pelo Campeonato Brasileiro. Escalação do Flamengo. Fabrício Bruno é sacado do time titular em último treino antes da semifinal da Copa do Brasil. O Wesley, titular na vitória contra o Atlético Paranaense, é mantido na equipe principal. Está encerrada a preparação do Flamengo para o confronto de hoje diante da equipe do Corinthians. A principal mudança foi no setor defensivo. Sai Fabrício Bruno e entra Léo Ortiz. E aí o pessoal se pergunta, Pedrão, qual será o goleiro do Flamengo? Agustín Rossi, o argentino. Linha defensiva do Flamengo, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira, dupla Lerel, Alexandro pelo lado esquerdo, um lateral mais ofensivo para um lado,
que tem profundidade, o Alexandre trabalha mais por dentro, Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta, Gerson, Plata, Bruno Henrique, sem Gabigol. Sem Gabigol. Acho que de repente poderia ter um Matheus Gonçalves, que jogou bem, mas enfim, acho uma boa escalação. E finalmente, gente, Fabrício Bruno é um bom zagueiro. Mas para melhorar a saída de bola do Flamengo, o campo hoje ele é curto. O campo hoje, que eu digo que é curto, os times são mais compactos, tem mais gente no mesmo lugar. E para você ter uma saída de ter um ataque qualificado, você tem que começar com a saída de bola qualificada. E não tem nem comparação o passe do Léo Ortiz em relação ao Fabrício Bruno. Para mim, esse foi um dos grandes erros do Tite como técnico do Flamengo, e o Felipe Luiz mudou e vai botar o Léo Ortiz na zaga e não como volante. O que você achou? Gostou, não gostou? Deixa nos comentários, se inscreva no canal, acione o sininho da notificação, deixa o teu like, tamo juntão, saudações rubro-negras.